Olá, eu sou Ivo Venerotti e essa é a minha primeira crítica para o canal Cultura da Ação. O Orgulho conta a história de uma jovem francesa descendente de imigrantes árabes. O filme começa no primeiro dia de aula de Neila Salah, interpretada por Camélia Jordana. E em seu primeiro dia de aula, ela já não começa com o pé direito. Ao entrar na universidade, na renomada Faculdade de Direito Francesa, Panthéon-Assas, ela já é barrada, enquanto todos os outros alunos e alunas brancas de pele clara entram sem problema. Então ela tem que mostrar a sua carteira de estudante. Em seguida, ela adentra o auditório lotado. A aula já começou, ela está atrasada e ela tenta ser discreta quanto a isso, mas o professor da aula, Pierre Mazars, vivido pelo ator Daniel Auteuil. E o professor não deixa passar despercebida a entrada além da hora da nova aluna. Mas não é só isso. Ele começa a proferir dizeres racistas, chamando atenção para o sobrenome dela, que não é um sobrenome de uma família francesa, fazendo ataques à Sharia, que é o livro religioso, o livro sagrado da religião muçulmana. E também fazendo outros apontamentos sobre as mudanças de costumes e de cultura o que para eles são considerados os legítimos franceses. Ela sofre todo esse ataque racista, que é documentado, é filmado, rapidamente toma conta das redes sociais e o professor se complica bastante e é oferecido ao professor Pierre Mazars uma saída, já que ele seria punido de alguma maneira, ele passaria pelo conselho da universidade. E a saída era, olha, para amenizar a sua punição, eu aconselho que você seja técnico dessa nova aluna, técnico numa competição de oratória, uma competição tradicional francesa que existe mesmo todos os anos, diversos alunos de várias universidades de faculdades de direito francesas participam. E então começa a história, uma história clássica da relação de professor-aluno, que a gente já tem vários exemplos, né, do cinema francês, do cinema hollywoodiano, do cinema internacional. E a história corre a partir daí, com ele treinando essa aluna e a aluna se preparando para esse concurso. O filme é um grande clichê, eu acho que o problema não é exatamente esse. É vendido como um filme, duas pessoas precisam vencer seu orgulho para que o relacionamento ocorra. E nesse relacionamento, cada uma vai se transformar ao seu modo, vai se engrandecer. A gente tem várias histórias desse tipo. Só que não é bem isso. O que a gente vê no filme, ao longo de todo o filme, é a Neila se transformando, é a Neila se adequando, é a Neila se conformando. O professor não passa por transformação nenhuma, ele é racista, continua sendo racista. Inclusive, eu acho perigoso que eu andei vendo algumas críticas por aí, eles chamam esses ataques racistas de provocação, ou mesmo que o Pierre Mazars seria um cínico do século XXI. O cinismo foi um movimento que aconteceu no século V a.C., em resumo, grosso modo. Seu criador foi um ex-aluno de Sócrates, Antístenes, mas com certeza o nome mais conhecido desse movimento é o cínico Diógenes de Sinope. Então, em resumo, os cínicos queriam ter uma vida simples, ligada à natureza e contra as convenções sociais, contra as leis e normas que as pessoas acreditam como correto. Esse, para mim, é um dos grandes problemas, não só da crítica, mas como o filme apresentou esse personagem, Pierre Mazars, como se fosse um cínico do século XXI, como se as práticas, o seu discurso, fosse contra uma convenção social e não racismo, o que realmente é. Esse é o discurso do politicamente correto, como se houvesse uma atmosfera social de respeito mútuo, tolerância, e como se a regra não fosse racismo e preconceito contra a diferença étnica, contra a diferença de orientação sexual, contra a diferença de gênero. Essa, na verdade, é a regra. Então, o discurso do politicamente correto busca inverter essa regra, como se houvesse essa atmosfera, esse clima de aceitação e respeito, e o transgressor fosse aquele que falasse o que está pensando contra a convenção social
E discurso de ódio não é opinião, então parou por aí. Então, se você pensa que discurso de ódio é opinião, talvez essa crítica não seja pra você. Pois bem, o filme segue, não há transformação nenhuma do personagem Pierre Mazar e cada vez mais a personagem Neila Salah vai se transformando no que se acredita ser uma boa francesa. Isso é um problema, porque ela é francesa, ela nasceu no território francês, ela fala francês, mas fala francês não de acordo com como a sociedade gostaria que ela falasse. Ela fala o francês do gueto, o francês da periferia. E isso não é socialmente aceito nos círculos do direito, nos altos círculos dos advogados franceses. Então, ela vai na vestimenta, na aparência, na maquiagem, nos gestos, na forma de falar, ela vai cada vez mais se adequando. De tal ponto que, em algum momento do filme, eu me perguntei, bem, só falta ela alisar o cabelo. O filme não questiona esses valores, são valores em si. Ela tem que se tornar esse modelo de francesa. E não questiona isso. Não questiona o fato dela ter que se tornar outra pessoa que não ela mesma para alcançar sucesso. Não sou contra todo tipo de adequação ou algum tipo de adequação. Eu lembro muito do filme The Butler, o mordomo da Casa Branca, em que em algum momento o seu tutor, aquele que ensina o personagem principal a servir, ele diz, o homem negro tem duas faces, aquela para os brancos e aquela para os outros homens negros. O que ele quer dizer? Existem estratégias para sobreviver nesse mundo. É real, você precisa ter estratégias, outros trejeitos, outras formas de falar, outras formas talvez de se vestir para sobreviver nesse mundo. Mas isso não significa se tornar outra pessoa. E é isso o que a Neila se torna. Ela se torna outra pessoa completamente diferente. Isso pra mim é um grande problema no filme. Enquanto a esperada transformação do outro lado, que é a transformação do professor, não ocorre. Ele não muda, inclusive ele, em determinado momento do filme, ele desaparece. Então isso pra mim é um grande problema. E o que ele aprendeu? Boa parte do filme mostra os dois treinando em preparo para a competição e em determinado momento eles estão jantando e o único olhar de orgulho em direção a ela é quando eles estão jantando num restaurante chique e ela fala um francês que para ele é considerado perfeito e pedindo uma comida sofisticadíssima. Ali ele tem um olhar de satisfação, de missão cumprida. Eu não vejo uma transformação, eu não vejo ele mudar alguma coisa no seu pensamento, até porque, repito, ele é moldado como se fosse um cínico do século XXI. Então, não tem problema ele falar as coisas que ele fala. São provocações para fazê-la crescer, na verdade. O filme também veicula dessa maneira. E esse, para mim, também é mais outro problema, mais um problema. Porque eles colocam o racismo na dimensão da vitimização. Assim, você não tem que se vitimizar. Você... Como assim? Não tem que se vitimizar. Cabe a você superar as barreiras que a sociedade te impõe. E você, com muito treino, vai romper essas barreiras e vai vencer na vida. Não é bem isso. O racismo ele está na sociedade e é justamente esse racismo que impede que alunas como Neila alcancem posições sociais ou alcance melhorias de vida. Isso é falado em determinado momento do filme. Quando ele fala, você pode até estudar, mas você não tem o sobrenome correto. Isso é real. E há bons filmes franceses, inclusive, retratando de outra maneira essas meninas da periferia francesa. Um deles é o filme Garotas, sobre uma jovem negra na periferia francesa. Outro é o filme Divinas, que é produzido, dirigido, roteirizado e protagonizado por mulheres, sobre uma menina, duas meninas da periferia francesa que são muçulmanas, inclusive. E para falar de forma mais específica sobre esse tema, ou seja, sala de aula, embora não seja universidade, o filme Entre os Muros da Escola trata muito melhor dessa questão de diferença étnica, religiosa, cultural em sala de aula. Então aqui já citei 3 exemplos que, ao meu ver, são muito mais interessantes do que esse filme. O filme tem bons momentos, claro, sobretudo pautado na empatia
da atriz, sobretudo pautado na empatia da atriz Camélia Jordana, que é excelente atriz, é uma atriz com muito carisma e com muita presença em cena. Então o filme pode até chegar a emocionar, ele pode até chegar a tocar, porque realmente você tem essa atuação, e mesmo o ator que faz o professor Pierre Mazars, são boas atuações, inclusive. E o filme também pode render bons momentos, os momentos de disputa, de competição, são momentos interessantes. Mas os problemas, ao meu ver, eles sobrepõem muito em alguma qualidade que o filme possa ter. Há um momento muito curioso, inclusive. Uma das formas de treinar a Neila é dentro do metrô de Paris. Um determinado momento em que eles estão treinando dentro do vagão, é o discurso de Antônio, de uma peça de Shakespeare, e começa assim: amigos romanos, empreste-me seus ouvidos. E ela tenta começar esse discurso, a arte do discurso de Shakespeare. Ela tenta começar e não consegue, tem os artistas tocando, as pessoas não estão prestando atenção, estão conversando. Então, o professor pega, sobe num banco do metrô, proclama: amigos romanos, empreste-me seus ouvidos. E o metrô inteiro para e todo mundo presta atenção. Como se fosse um caso de eloquência. E não o fato de que ele ser um homem branco, de meia idade. Ou seja, na aparência, frente à sociedade, ele reúne todas as credenciais de credibilidade para ser ouvido. Enquanto ela, jovem, descendente de migrantes árabes, mulher, ela nessa aparência, frente à sociedade francesa, não reúne a credibilidade para ser ouvida. Então não é uma questão só de eloquência, senão não estaríamos falando de toda a discussão envolvendo lugar de fala, entre outras questões contemporâneas. Então eu acho que hoje as discussões e mesmo a produção cinematográfica está muito além do que o filme apresenta. Mesmo os filmes de clichê de sala de aula, mesmo os filmes que vão propor essa relação transformadora entre professor e aluno, eu acho que esse filme está fora do seu tempo. Eu realmente queria gostar do filme. Eu gosto desse tema. Eu gosto de filmes franceses. Eu gosto de filmes em sala de aula. Eu sou professor, inclusive. Você pode até ser enganado pelas atuações, pelas cenas, os takes lindos da França, das paisagens francesas, mas, para mim, esse ponto, essa forma de tratar os grupos minoritários, mais especificamente uma menina da periferia francesa, descendente de imigrantes, não cabe mais hoje em dia. Mesmo com todos esses aspectos negativos, o filme fez boa carreira na França, melhor dizendo, que ele estreou ano passado, 2017, com críticas positivas, sobretudo de homens brancos, de famílias seculares francesas, não são famílias de imigrantes. Esse olhar é um olhar também muito particular, esse olhar dessa crítica é um olhar muito particular de quem está na periferia global, né? De alguém que está no Brasil fazendo uma crítica de um filme francês. Então essas pessoas que estão nesses grandes centros, são brancas e não enfrentam dificuldade social, estão vendo o filme, estão adorando, é uma história de superação, de esforço pessoal e é uma bela história. É o que eu tenho visto por aí. Eu vou ficando por aqui nessa primeira crítica, espero que vocês tenham gostado. É minha estreia aqui no canal, a minha estreia como crítico em vídeo no YouTube. Então curtam o vídeo se vocês gostaram, e se não gostaram não façam nada. E se inscreva no canal Cultura da Ação para acompanhar os próximos vídeos.